Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Então vamos lá. E aí, crianças, vamos começando então o nosso terceiro bimestre, né? Vamos aí pegar o livro novo, ó, terceiro volume, tá ok? Volume 3, nosso livro novo. Se você ainda não adquiriu, passe na escola, veja como está o seu, né? Se você já tem aí, beleza? Abre o seu livro na página 2, vamos acompanhar. No nosso terceiro bimestre, nós vamos falar sobre força em máquinas simples e vamos falar também de energia térmica, ou seja, dois assuntos bem diferentes, bem novos, e a gente já vai precisar de muita atenção de vocês. Então vamos lá. Quem é que nunca brincou dessa brincadeira que está aqui embaixo? Cabo de guerra. Eu imagino que você esteja aí na sua casa dizendo assim, eu sei, eu já brinquei. Claro, né? Eu também já brinquei bastante. E nesse cabo de guerra, o que acontece com ele? Tem que ter dois grupos, um do lado direito, outro do lado esquerdo e uma corda. E essa corda vai ser puxada, né? Então, o intuito dessa brincadeira é justamente puxar todos os participantes do lado oposto para o seu lado, né? E aí, quando fazem isso, né, passar até o último participante, o grupo que expressou, que aplicou mais força, vai ganhar então o cabo de guerra. Então aqui embaixo você está vendo aí, né, a brincadeira. E o que acontece, galera, se os dois grupos puxarem a corda com a mesma força? Ou seja, puxarem a corda com forças exatamente iguais. O que acontece com essa corda? Ela vai para um lado? Ela vai para o outro? Ou ela fica parada? Por quê? E aí fica pensando, eu imagino que você já deva ter respondido, né, gente? Como nós vamos falar de força, esse exemplo aqui embaixo nos diz muito, né? Tudo depende da intensidade da força que vai ser aplicada aí nessa corda, né, entre os participantes. Aqueles participantes, aquele grupo que aplicar uma força maior, vai ganhar então aí a brincadeira. Mas vamos lá, continuando. E aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o conceito de força, né? Então você tá vendo uma moça com uma barra, né, de ferro, ela está equilibrando. Então olha aí, levantar uma barra com pesos, empurrar um carrinho de supermercado, sustentar a mochila nas costas, tudo isso requer uma quantidade de força, né, da pessoa que está fazendo. Mas a gente sabe que na prática, quanto maior for o peso, maior vai ser a força que você fará, né, para poder movimentá-lo, para poder tirá-lo de posição, para colocar a mochila na costa, para levantar a barra de peso que nem essa moça está fazendo. Não é isso? Outro ponto que é interessante que é muito fácil da gente perceber que a força está sendo aplicada ali, é quando a gente chuta uma bola de futebol. Olha aí do lado, né? Então, quando você chuta a bola de futebol, dependendo da aplicação da força, se você está com muita força, você vai alterar a velocidade, ela vai aumentar, ela vai seguir uma trajetória com uma velocidade muito grande. Se você bate nessa bola, chuta nessa bola com pouca força, ela vai continuar a trajetória, né? Normal, mas vai diminuir essa velocidade, vai com uma velocidade diminuída, ok? Então, a gente consegue perceber o conceito não, a força, né, que nós aplicamos no nosso dia a dia. Ao levantar essa barra de ferro, colocar a mochila nas costas, ao chutar a bola, perceba também que você, ao chutar a bola, altera a velocidade, né, desta bola. Quando essa bola bate, vamos pegar aqui o exemplo do rapaz que cabeceou a bola, né? A bola veio com muita força para ele e ele cabeceou esta bola. Então, como ela veio com tanta velocidade, veio com muita força, houve também uma deformação, né? Notem que ela ficou meio murcha quando ela bate aqui no rosto, na cabeça, né, do rapaz, do jogador.
Então, a força, a gente consegue perceber em várias situações ao longo do dia, né? E a gente consegue ver as suas consequências também. Então, a primeira consequência seria alterar a velocidade, a segunda consequência seria essa deformação e a terceira consequência seria o equilíbrio, né? Então, há também a consequência de equilibrar a ação de outras forças. Então, quando você coloca a mochila nas costas, quando você põe esse peso, que nem essa moça está fazendo aqui, né? Levanta o peso, além dela estar trabalhando aí, está tendo uma força maior para levantar este peso, ela também está trabalhando o equilíbrio, né? Então, como consequência ali, ela tem uma ação em relação ao equilíbrio de outras forças, ok? E aí, quando a gente fala de força, é interessante, né? Porque a gente lembra de outras frases utilizando a palavra força, que às vezes não tem nada a ver, às vezes não, a maioria sempre não tem nada a ver com o contexto científico. Então, dependendo do que você está lendo, a palavra força vai ter um significado bem diferente do que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, frases como essa: a força pode ser exemplo de vigor muscular. Então, a pessoa está forte, malhou, ficou fortão. Mas será que essa força que a gente está falando aqui nesse exemplo tem a ver, está inserida no contexto científico? Não, tá? Um outro exemplo que a gente pode estar observando é que as pessoas falam no dia a dia, utilizam a palavra força, mas não tem esse contexto aí científico. Ele tem tanta força que nunca vai deixar seus sonhos. Então, a palavra força foi utilizada, porém com outro sentido, né? A fala do palestrante teve tanta força que comoveu a plateia, né? Então, também, a gente entendeu o que o comunicador quer dizer, o que a pessoa quer dizer. Mas se nós formos levar a palavra força ao pé da letra num contexto científico, ela não tem nada a ver com nenhum desses três exemplos que a gente acabou de ver, ok? Então, você deve estar se perguntando, qual é, professor, o conceito de força, né? Bem, não tem um conceito exato de força, tipo, tá fechado ali e vai se repetir em todos os livros. Não, mas tem a ideia, tá ok? Ideia de força. E essa ideia, se você entender a ideia, você vai construir o seu conceito. Então, olha lá, força é o agente responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Então, se no seu conceito, o conceito que você vai estar produzindo, você entendeu e vai escrever com as suas próprias palavras, se tiver essa ideia, pronto, você já ganhou, esse é o conceito. Então, a força é aquilo que vai ser aplicada num determinado corpo que vai ser capaz de mudar o seu estado, ou de repouso ou de movimento. Então, por exemplo, quando eu falo estado de repouso, eu tenho um corpo. Corpo? O que é corpo? Olha lá, gente. Corpo é porção limitada de matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Logo, o corpo é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Ele tem um tamanho, é uma porção limitada. Limitada é aquilo que tem fim, é isso? Então, ó, um caderno, um livro, um notebook, uma mesa, um celular, é corpo, eu posso chamá-lo de corpo, ok? Posso chamá-lo de objeto, de corpo, tá? Então, imagina que eu tenho um corpo que está em repouso, um objeto que está em repouso, mas que num determinado momento, por uma determinada força que foi aplicada em cima desse corpo, ele sai do repouso e começa a entrar em movimento. Ou o contrário, eu tenho um corpo que está em movimento, mas devido a uma força que foi aplicada sobre ele, ele vai o quê? Parar, ele vai começar, vai mudar, vai sair do movimento para entrar em repouso. Então, a força é aquele agente que é capaz de mudar o estado parado ou o estado de movimento, de repouso ou de movimento,
ok? É importante lembrar também que quando se trata de ciências, não é possível dizer que uma pessoa tem força. Afinal, sua definição científica é a de uma interação existente entre pelo menos dois corpos. Então, eu não posso trabalhar força isoladamente com apenas um corpo, com um objeto. Tem que haver interação entre dois ou mais, pelo menos dois objetos, tá ok? Então, o que é força? É aquele agente responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo, sendo que só vai existir força se houver a interação, ou seja, dois corpos estão interagindo e sendo ali produzidos, um produzindo no outro uma força, ok? Vamos lá então. E aqui a gente tem um exemplo, né, de força. Então, vamos pegar o exemplo de cima, tá ok? No exemplo de cima, eu tenho uma pessoa adulta aplicando uma força numa caixa. E do lado, eu tenho uma criança aplicando uma força numa caixa. Notem que nos desenhos, eu tenho uma seta, não é isso? Eu tenho uma seta. E essa seta, ela está em cima do caixote. Não tá para aparecer aqui, tá, gente? Eu vou colocar embaixo, ó. Esta seta aqui está em cima do caixote, ó. Essa seta vermelha que tá aqui, ela vai me dizer que essa pessoa está aplicando uma força. Essa seta, ela tem um nome também. Ela é chamada de vetor. Então, essa seta que nós chamamos de vetor, ela vai me informar que esta pessoa está aplicando uma força com uma intensidade X. Aí ele não expressou a intensidade, só vê o tamanho, né? Você só vê o tamanho da seta, ok? Então, dependendo do tamanho, é uma intensidade maior, uma intensidade menor. Eu vou tirar aqui para você ver no exemplo de cima. O exemplo de cima, o vetor, a seta vermelha, ela é maior na força que está sendo aplicada pela adulta do que o vetor ou a seta que a criança está ali aplicando aquela força naquela caixa. Notem que é muito diferente, não vai, que é muito diferente esse exemplo desse exemplo, ok? Então, a seta, ela vai me indicar, ela vai me informar a intensidade da força, se é uma intensidade grande, se é uma intensidade menor. Ela vai me informar, quando a gente trabalha força, existem também outras informações, como direção, se é na direção horizontal, se é na direção vertical, né? Vertical, horizontal. Se é no sentido, aí olha, sentido. Se é no sentido positivo ou negativo. Se é do sentido direito, da direita, da esquerda. Se é para cima, se é para baixo. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a entender os desenhos, as ilustrações. E esse vetor ele vai nos dando essas informações, tá ok? Para que a gente realmente entenda, né, o desenho e possa responder aquela questão, né, que foi solicitada. Então, notem bem, nós temos os vetores, né, o vetor, né, que vai indicar aí a intensidade da força que está sendo aplicada. Quanto maior for o vetor, maior a força aplicada. Quanto menor for o vetor, o tamanho da seta, menor força aplicada. Mas notem também que aqui embaixo, ó, a gente tem uma outra seta. Por quê? Porque algumas forças recebem um nome especial, como é o caso da força peso, né? Como é o caso da força elástica,
que a gente vai ver essa força sendo atuada em molas, tá? Molas, elásticos ou outros materiais que visivelmente são deformados. A força de atrito, que é essa que a gente está trabalhando, né? Então, a força de atrito, ela é uma força que existe quando há o contato entre dois corpos e um tende a se movimentar em relação ao outro. A caixa arrastada na ilustração também está sujeita, né, a essa força. E o chão, gente, essa força de atrito vai acabar dificultando esse movimento da caixa. Então, enquanto a moça está empurrando para um lado, a força de atrito vai estar atuando do lado oposto, ok? No sentido oposto. E aí vai dificultar esse movimento, beleza? Ok. E o que é força resultante? Bem, vamos lá para a força resultante. O nome já está falando, é o resultado de todas as forças que estão atuando ali, né, entre os dois corpos, ok? E aí, lembra lá do cabo de guerra, né, que a gente começou a falar do cabo de guerra? Eu vou pedir para que vocês pensem só de um lado como está sendo representado na figura. Esse lado aí, todos estão puxando para o mesmo lado, tá ok? Estão puxando, né, para o mesmo sentido. Eu não vou pedir para que vocês imaginem os dois sentidos, os dois lados, os dois grupos, apenas um. Todos eles estão fazendo força para o mesmo lado, para o mesmo sentido, não é verdade? Já no exemplo do lado, onde tem dois homens, né, empurrando uma pedra, só que um está de um lado, está do lado direito, e o sentido direito, o outro no sentido esquerdo. Eles estão empurrando para lados opostos. Professora, como é que eu posso então calcular a minha força resultante, né, as forças que estão sendo aplicadas naquele determinado objeto? Então, para isso, tem uma fórmula, tá? Forças que estão atuando no mesmo sentido, tá ok? No mesmo sentido, nós vamos somar. Forças que estão atuando em sentidos opostos, nós vamos diminuir, tá ok? Então, essa galerinha que está fazendo força para o mesmo ladinho, a gente vai somar. A galerinha que está fazendo força para sentidos opostos, um para um lado e outro para o outro, a gente diminui. Então, para cá a gente tem um exercíciozinho, um exemplo que está na página 6, que você pode estar acompanhando aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar essa imagem mais em cima aqui. Então, aqui você tem um caixote e tem duas forças. Notem que tem duas forças, F1 e F2. Notem também que elas estão no mesmo sentido, né? Mesmo sentido, na mesma direção, elas estão indo horizontalmente, elas também estão indo aí da esquerda para a direita, né? E aí, galera, elas estão tendo o mesmo sentido. Então, se elas estão sendo aplicadas no mesmo sentido, o que eu vou fazer? Que eu falei para vocês ainda agora. Eu vou somar. Força resultante é igual a F1 mais F2. Quanto vale F1? 100. Quanto vale F2? 120. 100 mais 120 vai dar quanto? 220 newtons. E aí daqui a pouquinho eu falo aí dessa unidade, ok? Então, notem que quando as forças estiverem sendo aplicadas no mesmo sentido, a minha força resultante é a força, né, que vai realmente dar o resultado aí, a força geral aplicada, eu vou somar. Mas notem, nesse próximo exemplo, né, eu tenho o mesmo caixote, só que de um lado eu tenho F1, que é 100 newtons, e F2, que é 80 newtons. Então, notem que as forças estão indo para sentidos opostos. Logo, eu não vou mais somar. Por quê? Porque estão sentidos opostos. Eu vou diminuir. 100 menos 80 vai dar
20, então a minha força resultante, FR é igual a F1 menos F2. 100 menos 80, que é igual a 20 newtons. Não é difícil, a gente vai fazendo devagar, vai aprendendo devagar. Já vai entrar um pouquinho também aí da matemática. Para quem gosta de matemática, ó, um prato cheio. Para quem não gosta, vai ter que passar a gostar, porque matemática é bom demais, né, gente? E aí, ainda agora eu disse que ia falar do Newton, né? Por quê? Porque, crianças, nesse caso aí, né, Newton, a gente lembra lá do Isaac Newton, ele tá sendo representado como unidade. Então, com o objetivo de padronizar, né, vou dar uma lida aqui do ladinho, tá, gente, na sua página 6. As unidades ao redor do mundo, quase todos os países adotam o Sistema Internacional de unidades, ok? Por que ele é importante? Porque ele padroniza, então fica muito mais fácil trabalhar com, por exemplo, metro, é o M, né? Quando você tem essa padronização, você iguala para todo mundo e fica muito mais simples de você pegar um livro aqui no Brasil, um livro lá nos Estados Unidos, né, em outro lugar, e vai estar trabalhando justamente a mesma medida, ok? A mesma unidade. Então, por exemplo, metros, massa, que é o quilograma, então a gente vai trabalhar bastante as unidades, M, kg. Inclusive, crianças, tem uma novidade, né, que é uma nova grafia aí para o quilograma. Estão mudando, se escreve aí quilograma com QI, mas a nova grafia sugere aí que vai ser com KI, para justamente ficar parecido com, ali ó, quilograma, aí colocaria com K, começaria com K, para que ficasse muito próximo aí da unidade, né, de medida, que é o kg. No caso da força, que a gente está vendo aqui, é uma homenagem ao Isaac Newton, né, que trabalhou aí bastante tempo com a força. E a gente vai ver também ao longo dos tempos, né, que existem outros homenageados, outras unidades com pessoas que foram homenageadas, como é o caso do James Watt, do Volt, tá? E tem muitos outros aí que a gente, aos poucos, a gente vai aprendendo a história dessas pessoas ilustres, né? E também das unidades que fazem essa homenagem a essas pessoas. Queridos, a nossa aula vai ficando por aqui. Quero que vocês façam o exercício da página 7, 8 e 9 para que venha se familiarizar com o assunto força. Muito obrigada por tudo e que tenhamos uma semana abençoada. Tchau para vocês e até a próxima.